Espírita Renascer. O amor de Jesus tocando seu coração. Com a apresentação de Anilce Costa, Rudá Galileu e Sebastião Henrique. Uma realização do Centro Espírita Renascer de Benevides. Bom dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Com a graça de Deus, a bênção do nosso Jesus Cristo, nosso mestre, modelo, guia, aqui quem vos fala neste domingo maravilhoso de Benevides é Kátia Carvalheiro, e iniciamos mais um programa Espírita Renascer, aqui com a presença do nosso irmão Ricardo Gracindo e Sebastião Henrique. Este programa tem a realização do Centro Espírita Renascer, e todos os domingos, agora sempre e por muito tempo, se Deus nos permitir, às 9 horas, na Rádio Jovem FM 87.9. Então nós vamos iniciar o nosso programa, cujo tema é a Lei da Conservação. Nós vamos iniciar com uma mensagem de reflexão do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. A mensagem 133 diz o seguinte: não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que parece mau e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Então, só depois dessa mensagem maravilhosa, só corrigindo então, a lei da conservação foi a lei que nós já estudamos, hoje será a lei de sociedade. Então nós vamos iniciar, após essa mensagem maravilhosa, a oração da manhã e uma música de Chico Xavier. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerro meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Estamos apresentando o programa Espírita Renascer. Chico Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é tua missão, és o companheiro da paz. Teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade
simplicidade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. Bom Jesus, vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Estamos apresentando o programa Espírita Renascer. Queridas ouvintes, em Benevides são 9h09. Então nós retomando o nosso programa Espírita Renascer, agradecendo sempre Jesus que nos possibilita estarmos aqui e também tocando o coração daqueles e daquelas que contribuem diretamente para que esse programa venha ao ar todos os domingos, nesta manhã, em todas essas manhãs de domingo de Benevides, levando a mensagem do Jesus, nosso Cristo, à luz do Espiritismo, aos lares, ao trabalho, nos carros, nos celulares, das pessoas que não se cansam de buscar conhecimento, uma palavra de luz. E ninguém melhor
do que Jesus, nosso médico, para nos consolar. E assim, através do Espiritismo, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, onde a espiritualidade superior nos traz os ensinamentos sobre a lei de sociedade. E ele inicia na pergunta 766, 766, a vida social está na natureza? Faz parte da natureza? Essa vida social, ela realmente faz parte da natureza? E os Espíritos nos esclarecem dizendo que sim, certamente. Deus fez os seres para viver em sociedade. Não foi inutilmente que lhes deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações, das relações sociais. Então, através dessa pergunta 766, os Espíritos nos esclarecem que o viver em sociedade faz parte da natureza, da lei, como uma lei divina que nos impele à busca dos outros, das outras pessoas. E na pergunta 773, aprofundando esse tema, Kardec pergunta então: por que essa diferença entre os animais e os seres humanos? Os animais também, como criaturas divinas, eles deixam de reconhecer-se, desde que não mais precisem uns dos cuidados dos outros. Por que isso acontece? E a resposta dos Espíritos nos esclarece assim: os animais vivem uma vida material e não uma vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Porém, logo que esses seres podem cuidar-se por si mesmos, esta mãe se vê com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso elas os deixam a seus próprios cuidados, a fim de se ocupar com os recém-vindos, os que virão em seguida. E na sequência, na pergunta 774, os Espíritos esclarecem como isso se dá com os seres humanos. Uma vez com os seres humanos se dá diferente. Diverso dos animais é o destino dos seres humanos. Nos seres humanos existe uma coisa a mais que, além das necessidades físicas do cuidado, dos cuidados básicos de sobrevivência, existe a necessidade de progredir. Existe a necessidade de progredir. Assim, os laços sociais, a relação entre as pessoas, é necessária ao progresso. É o progresso do ser humano, o ser humano que vem aqui neste plano para progredir espiritualmente. E os laços de família são ainda os laços mais apertados do que os laços sociais em geral. Assim quis Deus que, por essa forma, os seres aprendessem a amar-se como irmãos. Assim, sem sombra de dúvida, os Espíritos nos esclarecem a necessidade de vivermos em sociedade. E principalmente a convivência na família, uma vez que esses laços são mais próximos, são mais íntimos. E através dessa intimidade, desse dia a dia, nos favorece a compreendermos uns aos outros como irmãos, em suas falhas, em suas virtudes. E dia virá,
com a evolução da humanidade, em que todos nós nos reconheceremos como irmãos e irmãs, filhos e filhas que somos do mesmo Pai. Assim, viver em sociedade se coloca para nós como uma necessidade. Muitas vezes, nós necessitamos de momentos de isolamento, de reclusão para pensar, para recarregar as baterias. Mas é somente nessa convivência social onde nos reconhecemos imperfeitos frente aos comportamentos das outras pessoas. Porque é muito difícil o próprio egoísmo, a própria vaidade, o próprio orgulho, ele nos cega muitas vezes para reconhecermos os nossos próprios defeitos. E se não reconhecemos as nossas falhas e dificuldades, dificilmente poderemos melhorar. Ficaremos estacionados nesse estágio em que nos encontramos. E na convivência com as outras pessoas vão reagir aos nossos comportamentos, nos indicando aonde precisamos melhorar. Isso é muito mais fácil de reconhecermos as falhas nos outros, não é? Se perguntamos a alguém qual o defeito daquela pessoa, e se for da família é mais fácil ainda, não é? A gente reconhecer, essa pessoa é isso. Agora, agora faça uma lista então sobre os seus defeitos, seus próprios defeitos. A pessoa engasga, né? A gente engasga. Como assim, meus defeitos? Não é? Então a gente sozinho tem muita dificuldade, é quase impossível da gente crescer espiritualmente. E aí é claro que vem todos os ensinos de Jesus, quando ele diz que ele é o caminho. Então, para estarmos com ele, devemos trilhar o seu caminho. E qual é o seu caminho? É o caminho do perdão, é o caminho da benevolência, é o caminho da paciência, é o caminho da caridade. Quando exercitamos essas virtudes, a virtude do perdão, é que reconhecemos que aquela pessoa que nos magoou é falha. Ela não é perfeita. Quando utilizamos a humildade no trato com as pessoas, reconhecemos que todos somos valorosos perante Deus. Quando praticamos a caridade aos outros, reconhecemos que estamos plantando uma semente de amor, porque certamente, fatalmente, precisaremos também da caridade dos outros. Então, a gente vai continuar sobre esse assunto ainda hoje, mas nós vamos entrar agora com uma música que vai falar um pouco sobre esse tema, sobre o tema do amor, da caridade. Nunca mais hei de cantar esta canção. E em seguida nós vamos ler uma mensagem que trata justamente da vida em sociedade, chamada A Vida de Relação. Vamos lá. Acho que
Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. A vida de relação. Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec encontramos a seguinte pergunta feita aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os benfeitores responderam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não sendo o homem portador de faculdades completas, lógico é que mediante o interrelacionamento social, elas se completem para o seu bem-estar e progresso. Dessa forma, as oportunidades de convívio nos são oferecidas desde cedo. O lar é nossa primeira experiência de vida em sociedade e onde aprendemos as lições básicas de interrelacionamento. Depois vem a escola e, em seguida, o trabalho profissional. E é no ambiente de trabalho que passamos grande parte da nossa existência, convivendo geralmente com pessoas que, em princípio, nos são estranhas. Todavia, se é nesse ambiente que passamos boa parte da vida, por que não torná-lo o mais agradável possível? Devido à falta de cuidado e atenção, muitos de nós fazemos do local de trabalho um verdadeiro campo de guerra. Substituindo a cooperação pela competição, sofremos e fazemos sofrer numa ânsia insana de galgar lugares de destaque. Esquecidos de que não somos conhecedores de tudo e que podemos fazer da cooperação uma forma de fortalecimento da equipe, desejamos fazer carreira solo. Quando Jesus, o grande sábio da humanidade, se referiu à fortaleza do feixe de varas, era exatamente a união e a cooperação que ele se reportava. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros pela sede de competição, seremos meros pontos de vista. O reino animal nos dá excelentes exemplos de convivência pacífica e cooperação entre seres de espécies diferentes. Recentemente, vimos um vídeo que mostrava um camarão e um peixe numa parceria perfeita. O peixe podia ver, mas não tinha moradia. O camarão era cego, mas possuía uma grande toca para se abrigar. Mesmo sem a linguagem articulada, ambos acertaram um sistema perfeito de cooperação mútua. Enquanto o camarão trabalhava ampliando as galerias da toca, o peixe ficava vigiando a entrada. Se surgisse um perigo, o peixe imediatamente entrava e impedia que o camarão fosse até o exterior. E quando o camarão saía para se alimentar dos musgos existentes no exterior da toca, mantinha uma antena encostada no dorso do peixe e, ao menor movimento, ambos se refugiavam imediatamente. E quanto a nós, que possuímos a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, como as temos utilizado? Seria importante que nos detivéssemos um pouco para pensar ou repensar nosso comportamento, já que estamos adentrando os portais do século XXI. O Senhor estabeleceu a cooperação como base indispensável ao êxito de qualquer trabalho. O arado é precioso, mas inútil se não possui a mão do lavrador que o dirige. O êxito é uma bênção de forças conjugadas da natureza. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, em Benevides são 9h27. Continuamos então no nosso programa Espírita Renascer e o tema de hoje é a lei de sociedade, que trata da convivência humana, das relações sociais. Eu gostaria aqui também de ler um trecho do livro muito interessante que eu encontrei ontem na Feira do Livro, que aliás hoje para todos os nossos ouvintes é o último dia da Feira do Livro com preços especiais. Temos 2 barracas espíritas, além de várias outras barracas muito interessantes. E temos um livro, José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou, falando sobre Jesus Cristo, aonde ele diz: porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí nós temos um dos capítulos que se chama a Lei do Auxílio, que é relacionado à lei de sociedade e à lei do amor.
E ele nos fala assim sobre caminhar com Jesus na estrada que ele nos mostrou. Que essa estrada se chama fraternidade. Independente da raça, do credo ou da religião de cada um. Independente das opiniões, né? Muitas vezes nós nos pegamos conversando sobre temas e quando vemos estamos discutindo, querendo provar ao outro que a nossa opinião, que a nossa verdade é mais verdadeira do que a do outro, não é? Quando a base da relação social deve ser o respeito, respeito pelas diferenças. Se hoje nós temos tanta riqueza cultural e social, é justamente pelas diferenças, não é? Se nós olhamos numa floresta, a natureza, ela nos ensina diariamente a lição do respeito à diferença. E como foi colocado na mensagem, essa diferença nos proporciona vivermos melhor se conseguimos ser humildes o suficiente para ajudar e para receber ajuda. Várias situações da natureza nós vemos as plantas se auxiliando, os animais se auxiliando mutuamente, não é? O carinho da água para com a planta, para com o solo, a proteção das plantas, evitando erosão. Então essa lição da natureza, e a natureza como obra divina nos coloca essa lei do auxílio, a lei da fraternidade, que são os princípios para a gente viver, para vivermos em sociedade crescendo. Todas as vezes, porém, que assumimos então essas posturas não fraternas, isto é, atitudes que provocam a discussão, a discórdia, a divisão, a guerra, a violência física ou emocional, o preconceito, teremos saído da estrada que Jesus nos ensinou a trilhar, que é a estrada da fraternidade. E por consequência, teremos nos distanciado de Deus. No momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos praticamente todos os espinhos que hoje surgem em nossa vida, em forma de problemas dos mais variados, são consequências de nossos plantios anteriores que fugiram da lei da fraternidade. Quando o ser não vive fraternalmente com seus irmãos, inclusive consigo mesmo, se respeitando, se amando, torna-se então inseguro e ansioso. E assim, ao surgir o menor problema, a pessoa se vê sem forças para vencer. Não sabe que caminho tomar. Sente o grande vazio interior. Torna-se frágil e medroso. Não estaria aí a explicação de tantos problemas de saúde que nos afetam hoje em dia? Para tantos casos de depressão, síndrome do pânico, infartos, grande parte dessas doenças está na consciência de culpa que trazemos por termos vivido distantes das leis do amor, da fraternidade. Quando nossa consciência cai em culpa, ocorre em nós uma disfunção vibratória em nosso corpo. E permanecendo por muito tempo, isso prejudica sensivelmente as nossas células, dando origem a várias enfermidades. Mas Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai, não é? Então, quando Paulo nos diz em Romanos que o amor cobre multidão de pecados, esse é o melhor remédio para a maior parte dos nossos males. Esse amor, além do alto amor,
além de nós nos respeitarmos, nos amarmos, entendermos as nossas fragilidades, ao mesmo tempo que impulsionarmos os nossos dons, as nossas virtudes, a sociedade nos proporciona a solução para todos os males que carregamos, através da prática dos ensinos que Jesus nos trouxe. E essa prática realmente ela se dá no convívio diário com os nossos familiares, com as pessoas, nossos colegas de trabalho, na escola, buscando a prática do amarmos-nos uns aos outros. Quando Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele está nos dando toda a receita para o crescimento espiritual, para uma vida de felicidade. Não é uma vida necessariamente, claro, sem dificuldades. Porque Jesus também nos disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vou lhe dar. Porque a paz desse mundo ainda está distante da paz dos mundos felizes, dos mundos superiores. Mas essa paz será construída através da nossa prática dentro do coração de cada um de nós. E ela se constrói na convivência social. Então nós vamos aqui agora passar a palavra para o nosso irmão Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes, amigos. Esse assunto de hoje que nós estamos tratando é importante e é profundo, é muito profundo. A Kátia nos falou aí sobre uma palavra e a gente quer pegar aqui o gancho e explorar um pouquinho ela, que é a questão do preconceito, né? Preconceito é aquilo que a gente faz o julgamento antecipado das coisas, e na maioria desses julgamentos, desses preconceitos, são julgamentos indevidos ou às vezes não reais. E nós vemos essa questão do preconceito hoje muito presente na sociedade, impossibilitando de haver uma sociedade mais homogênea, mais cristã, podemos até dizer assim, em função do grande egoísmo e orgulho que ainda carregamos dentro de nós. Nós vemos isso se instalando e instalado dentro das próprias comunidades religiosas, né? Haja visto que uma parte dos segmentos cristãos religiosos tem contra o espiritismo, que é uma doutrina limpa, sadia, de grandes condições de trazer à sociedade luzes para o seu crescimento e para o bem comum, né? Vemos algumas religiões criando barreiras entre a própria convivência de pessoas, que o casamento deve se dar sempre dentro daquele que tem a mesma fé. Jesus nunca pregou isso. Jesus jamais disseminou esse tipo de atitude dentro das religiões. Na verdade, Jesus não criou religião. Jesus trouxe um conceito de vida, de moral para a humanidade, e em cima desse conceito, né, divino, foram se criando as religiões. Mas muitas delas hoje nós vemos divulgando essa questão, né, criando ideias que não condizem com o Evangelho de Jesus. Jesus, certa vez, disse assim:
que haverá um só rebanho e um só pastor, né? Esta é a proposta espírita, esta é a proposta de Jesus, que todos nós nos entendamos que as religiões sejam, né, degraus de ascensão da humanidade, mas no momento em que nós colocamos nosso orgulho, nosso egoísmo na frente, queremos dizer, que esse é o povo de Deus, como se existisse outro povo que não são de Deus. Isso é criação do entendimento humano, não de Jesus. Jesus disse o contrário, que haveria um só rebanho e um só pastor. Todos nós somos filhos de Deus. É preciso que a sociedade entenda que esses julgamentos descabidos, muitas vezes, não só no campo religioso, mas no campo social, né? Em várias áreas da sociedade, isso é pernicioso. Isso cria barreiras entre as pessoas e forja uma competição desleal, muitas vezes, entre uns e outros. Quer dizer, você cria empecilho para justamente essa lei da sociedade, que deve conduzir a humanidade a conhecimentos e meios de entendimentos mais profundos e mais racionais. Então a doutrina espírita, ela vem através dos seus conhecimentos sublimes mostrar que é preciso a gente quebrar essas barreiras. As religiões, elas não estão aqui para dividir as pessoas, pelo contrário, ela está aqui para somar. E cada ser humano, deve procurar a sua religião de acordo com o seu grau evolutivo e o seu entendimento. Mas no momento em que a gente cria esse preconceito, dizer que aquela presta, aquela não presta, a gente está induzindo a pessoa, né, a não tomar a sua própria atitude. Então cada um deve escolher a sua religião e não fazer colocações, muitas vezes pessoais, e também sem conhecimento, porque nós não podemos julgar uma coisa sem conhecer. O próprio julgamento que é feito nos tribunais humanos tem que ter um advogado de defesa e um advogado de acusação. Mediante isso, o juiz, tomando conhecimento dos dois lados, né, vai ali auferir um julgamento. E muitas vezes isso não acontece com aqueles que tomam os púlpitos em suas igrejas e defamam o espiritismo sem o conhecer, sem muitas vezes ter lido sequer uma frase ou um livro onde se baseia a mensagem espírita, que ela, na verdade, está toda contida na Bíblia Sagrada, está toda contida na lei de amor, de fraternidade que Jesus veio trazer para a humanidade. Então nós vemos que a sociedade como toda, ela deve buscar esses entendimentos para que possa, com certeza, ter atitudes mais humanas, mais cristãs diante uns dos outros. A palavra da nossa irmã Cátia Cavaleira, que vai conduzir o restante do nosso programa. Fiquem na paz. Obrigada, Henrique. O Henrique nos traz, realmente é a base do ensinamento de Deus, né? O que é estar com Deus, o que é viver com Deus, unir-se a Ele. O que seria, como o apóstolo Paulo também falou, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Ponto, como dizem, né, os jovens, né? Ponto. Ou seja, fugiu do amor, a gente já está fugindo da lei de Deus. A gente já está se distanciando de Deus. Então, o respeito, como se fala, né? Religião não se discute, se respeita. Da mesma forma, várias outras opiniões. O crescimento, ele se dá individualmente. Será individualmente que prestaremos contas da nossa consciência com Deus. Então, quando Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele nos coloca esses 3 patamares.
amar a Deus. Ele não falou essa ou aquela religião. Claro que é o Deus do amor. Esse é o básico que o diferenciaria de que seria uma falsidade de fé, como nós sabemos que existem algumas seitas que difundem torturas e outras ações que fogem totalmente aos ensinos de Jesus. Mas o básico, se é, como nós falamos, é o Deus do amor, é para o bem, prega a fraternidade, então é o mesmo, é único, é o Deus verdadeiro, independente da forma, não é? Amai-vos uns aos outros. Aí sim, todas as virtudes que Jesus pregou e exemplificou. Nenhum momento Jesus condenou alguém ou julgou, mas sempre ele colocou individualmente aquela pessoa que vinha e pedia uma cura. A primeira coisa ele perguntava: tu crês que podes te curar? E em seguida a pessoa, manifestando a sua fé e curada, ele dizia: vá e não voltes a pecar. O que significa esse vai e não voltes a pecar? É como dizer: eu não te julgo, né? E ninguém pode te julgar. E eu acredito que podes sim recomeçar. E é através do recomeço de cada dia, cada um de nós podemos sim crescer. Nós erramos, é certo, todos nós. E através desses erros, reconhecendo, se arrependendo e buscando melhorar, é que crescemos. E o outro degrau que Jesus nos traz: amai-vos aos outros como tu vos ama. Então, o amor individualmente a nós próprios, a essa casa interior, ela vem através do estudo pela nossa própria consciência, né? É muito importante que mesmo em sociedade, escutando ensinamentos, orientações dos outros, possamos nos perguntar individualmente: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque a consciência, ela está no indivíduo, como células desse corpo divino que é a humanidade. E a inteligência foi nos dada por Deus. Ela é obra de Deus para que possamos questionar e buscar aquele caminho que melhor nos condiz, através do livre-arbítrio, com a nossa consciência. Então, por isso o estudo, né, já adiantando para aqueles que querem aprender mais, conhecer mais, todos os centros espíritas se baseiam no estudo não só das obras codificadas por Allan Kardec, mas por várias outras obras espíritas que nos trazem os esclarecimentos. Então, nós não temos dogmas insondáveis, mas pelo contrário, temos várias bibliotecas em todas as casas espíritas para que cada pessoa busque o conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vos libertará, já disse nosso mestre. Então nós convidamos para que nos faça uma visita no nosso Centro Espírita Renascer, aqui em Benevides. Conheça a nossa biblioteca. Nosso Centro Espírita é localizado na Avenida Jarbas Passarinho 67, no bairro do Médici. Através do estudo individual, nós
temos os estudos em grupo, aonde nós trazemos as nossas dúvidas, as nossas vivências, os nossos aprendizados. E esses estudos no grupo, nos nossos grupos sociais, se dão às segundas e às terças-feiras. Às segundas, às 19 horas, nós estudamos o livro dos médiuns, e é o tema da comunicação mediúnica. A comunicação com aqueles que deixaram o corpo carnal e se encontram no mundo espiritual, vivos, uma vez que a morte do espírito não existe. Às terças-feiras nós temos 2 estudos, às 18h30 e às 19h30. Às 18h30 nós estudamos o Livro dos Espíritos, a obra basilar do Espiritismo, também codificada por Allan Kardec. E às 19h30 estudamos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Aos sábados nós também temos atividades no nosso centro pela manhã e à noite. Pela manhã nós temos a nossa confecção da sopa fraterna, através de trabalho voluntário, ingredientes doados. Nós fazemos alguns caldeirões de sopa deliciosa que são distribuídas para as famílias carentes de Benevides, as famílias interessadas que se cadastram, e todos os sábados vão lá receber a sopa para levar para sua casa e cear com seus familiares. Essas famílias chegam pela manhã e às 9h40 nós temos uma palestra realizada por trabalhadores da casa sobre temas diversos à luz do Espiritismo. Às 9h30, também no sábado pela manhã, nós temos a evangelização infantil, aonde, através de atividades lúdicas, nós trabalhamos os valores morais que Jesus Cristo nos trouxe. À noite, às 19 horas, nós temos as palestras públicas, também com trabalhadores da casa e com trabalhadores convidados, temas diversos à luz do Espiritismo. E aos domingos, todos os domingos, às 9 horas, aqui na Rádio Jovem FM, estamos aqui difundindo o Espiritismo em seus lares, em suas casas, não é? No trabalho, nos celulares, nos carros, nos ônibus, os poucos ônibus de Benevides. E também vocês podem nos acessar no Face, Renascer Benevides. Então nós aproveitamos a oportunidade então para agradecer novamente àqueles que direta e indiretamente tornam esse programa possível. Agradecemos ao diretor da rádio, Ayrson Costa, ao nosso operador de áudio, Michel. Obrigada, Michel. E trazemos então o nosso tema do próximo domingo. Será o tema gratidão. O que é a gratidão? Como podemos manifestá-la? O que a manifestação da gratidão traz para as nossas vidas? Então, nós gostaríamos de estar conversando sobre a importância da gratidão à luz do Espiritismo, nosso próximo domingo. Então enviamos muitos abraços calorosos aos nossos trabalhadores da casa, às crianças da evangelização e também a todos simpatizantes, reforçando o convite para nos visitar. Então agradecemos a Deus
por mais este dia de trabalho. Jesus, nosso mestre querido, amado, nosso médico, todos nós precisamos tanto, Senhor. Nossas falhas são muitas, nossas dificuldades são grandes e principalmente conseguir enxergar essas dificuldades, esses nossos defeitos em cada um de nós é muito difícil. Então, Senhor, nos enviaste as pérolas, que são as pessoas com as quais convivemos. As pessoas com as quais temos mais dificuldade de conviver são justamente essas que nos mostram com mais claridade, com mais eficiência, aonde temos que melhorar. Seja a paciência, seja o orgulho, seja a gratidão. Então, obrigada, Senhor, por toda essa oportunidade de estarmos aqui crescendo, evoluindo para Ti, para estarmos no Seu rebanho, humildes, amorosos, frente a esse amor que nos deixa sem palavras. Então, Jesus nos acompanhe a todos nós, para mais esta semana abençoada, onde estamos com mais essa oportunidade de crescer. Pois é para isso que nós estamos aqui, para crescermos espiritualmente, amarmos-nos uns aos outros e auxiliarmos-nos, porque é assim que é a prática do amor. Então nós vamos encerrando com a oração de São Francisco, esse que tanto amou e nos ensinou como amar. Então que Jesus esteja no coração de cada um de nós e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Te espera aí, Jesus te chama, chama, vem colaborar. Creia, o sofrimento vem nos dar capacidade, nos ensinar a
Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo, foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo, foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. Programa Espírita Renascer fica por aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá.